Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Vamos nos lembrar da nossa lição de hoje. Estamos terminando a nossa quarta revisão. Isso é muito importante. O pensamento central da nossa quarta revisão é: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus, né? Inxalá, queira Deus. Revisamos a lição 139, aceitarei a expiação para mim mesmo, e a lição 140, pode-se dizer que só a salvação cura, tá? Então, hoje, como nas anteriores, eu não vou me demorar nas lições, porque tem um monte de coisas pra gente aproveitar para fazer nessa revisão, né? Que inclusive eu nem vou conseguir terminar, vai ficar faltando uma coisa que eu vou ter que ver como encaixar aí nos próximos dias, tá? Passamos então para a leitura do texto de hoje do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson. E hoje nós vamos ter a companhia da nossa estrela Shakti, que vai fazer o vídeo com a gente. A Shakti está ali debaixo da mesa brincando e daqui a pouco vocês vão ver ela correndo de um lado para o outro. Ou se virem o pano que está em cima da mesa se mexendo, não é um espírito, é a Shakti, tá? Então, hoje é o texto de reflexão, né? Então, nos textos de reflexão, a Marianne, ela não coloca oração. Então, o texto de hoje é sobre vermos a nós mesmos como Deus nos vê. Sobre vermos a nós mesmos como Deus nos vê, tá? Nós podemos ter na vida o que quer que seja que nós estejamos nos dispondo a ser. Então, eu posso ter na minha vida o que eu me diz, aquilo para que eu me dispuser a ser. Lembrando que a gente já aprendeu esse conceito no ano passado, talvez até no ano retrasado também, que eu só posso ter aquilo que eu sou. O ter decorre do ser. Se eu sou abundante, eu tenho abundância. Se eu sou amoroso, amorosa, eu tenho amor. Eu não posso ter nada que eu não seja, tá? E essa é uma das grandes lições que a gente tem que aprender aqui na terceira dimensão, tá? A gente às vezes fica com essa coisa de querer manifestar as coisas nas nossas vidas com a força do pensamento positivo. Nada contra o pensamento positivo. O pensamento positivo é super válido, funciona. A lei da atração funciona, mas tem muito trabalho para ser feito antes. Muito trabalho, né? E às vezes a gente tenta alcançar esses estágios, até por uma certa ingenuidade, até porque a gente escuta o que as pessoas estão falando, né? E a gente não consegue, e aí a gente se frustra e começa a dizer que o pensamento não é criativo e que a lei da atração não funciona. Não, tudo isso funciona. O pensamento sim é criativo, essa é uma das máximas que a gente aprende em um curso em milagres, é um dos pilares do sistema de pensamento do Espírito Santo, é eu saber que a minha mente está criando a minha realidade, não é mesmo? Mas efetivamente, o que acontece? Eu preciso me lembrar, né? Eu preciso me lembrar de que existe um trabalho de cura para eu fazer na minha mente antes de eu sair por aí manifestando as coisas, que muitas vezes, inclusive, serão manifestadas equivocadamente, né? E como eu vou fazer isso? Justamente entendendo isso aqui que ela está falando. Eu vou primeiro precisar ser. E para eu precisar ser, eu vou ter que alcançar o meu potencial real, que está dentro de mim. Me pertence por direito divino, é o meu ser real.
Mas para eu alcançar esse meu potencial real, eu vou ter que fazer esse trabalho de desbravamento das florestas do ego, né? Que é o que a gente está fazendo esse ano na jornada de cura da criança interior, com mais intensidade, porque já fizemos em 2021 e já fizemos no ano passado também, tá? Tá tudo ajudando. Porque, em última instância, ser e ter são a mesma coisa, né? Então eu vou começar a ler de novo, para não ficar desencontrado. Nós podemos ter nas nossas vidas o que quer que seja que nós estejamos dispostos a ser. Porque, em última instância, ser e ter são a mesma coisa. Aí eu vou falar uma frase aqui que é bem grande, tá? É enorme. Quando nós concedemos permissão a nós mesmos para vivermos a vida que nós queremos, há pouco do verbo haver, há pouco no mundo que possa nos parar. Então eu vou precisar me dar permissão para ter a vida que eu sempre quis. Já vamos falar disso. Isso tem tudo a ver com a cura da criança interior. Tudo a ver, tá? Tudo a ver. Realmente é muito congruente. Nossa fraqueza é frequentemente simplesmente uma fraqueza de fé. Acreditar mais nas limitações do mundo do que na ausência de limites, né, de Deus. De fato, não há limite para aquilo que é possível nas nossas vidas. Deus não apenas pensa, Deus sabe que nós somos seres ilimitados, porque foi assim que Ele nos criou. A nossa tarefa é aprender a ver a nós mesmos como Ele nos vê, totalmente leves, totalmente amados e totalmente cheios de poder. Que poder é esse? É o poder de criar. E eu posso usar o meu poder de criar. Eu estou sempre usando o meu poder de criar. Eu estou sempre criando. Eu posso estar criando equivocadamente a partir da minha mente egóica. E eu posso estar criando acertadamente a partir da minha mentalidade certa, né? Escutando a voz do Espírito Santo que fala comigo durante todo o dia, né? A voz por Deus fala comigo durante todo o dia. Então vamos olhar um pouquinho essa frase aqui. Quando nós nos concedemos permissão para viver a vida que nós queremos, há pouco no mundo que possa nos parar. E aí, como é que é isso? Por que nós não nos damos permissão? Ou por que talvez alguns de vocês estejam aí pensando o seguinte: mas Jaque, claro que eu me dou permissão para eu ter um bom emprego, para eu prosperar financeiramente, para eu fazer o que eu amo na vida, mas eu simplesmente não consigo. Eu só encontro portas fechadas na minha vida. Tudo que eu tento dá errado. Como assim? Do que você está falando? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, esse ano eu tenho certeza que eu já falei um pouco sobre isso, né? Então, o que acontece? As nossas permissões e as nossas proibições são, na maior parte das vezes, na maioria absoluta das vezes, inconscientes. E se você não assistiu a live de domingo sobre os mecanismos de defesa, assista, tem tudo a ver com o que eu tô falando agora. Daqui a pouco eu faço um outro adendo, né? Então essas permissões, elas estão no meu inconsciente, e essas proibições também. E algumas proibições são extremamente saudáveis, né? Elas fazem inclusive parte da moral humana, né? Elas são maravilhosas. E algumas outras vão atrapalhar a minha vida. E nesse exemplo que eu dei, o que pode estar acontecendo, e a gente já falou aqui sobre o nível genético das crenças, né? Que é algo que eu aprendi quando eu fui fazer os meus cursos de Theta Healing, né? Você tem 4 níveis de crença. Você tem um nível que é primário, você tem um nível histórico, você tem um nível que é da alma, das suas experiências de alma, e você tem um nível que é genético, que diz respeito à sua ancestralidade. Então, se você não limpar essa proibição de fazer sucesso, de prosperar financeiramente,
de ter a carreira dos seus sonhos, ajudando, contribuindo com o mundo, né? Que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Quem é aqui que não quer ter uma carreira na qual você saia de manhã para trabalhar, sabendo que você está ajudando a tornar o mundo um lugar melhor, né? E não necessariamente você precisa fazer isso numa carreira na qual você ajude as pessoas diretamente, né? Se você for um bom marceneiro e amar o que você faz, eu estou usando a marcenaria como exemplo porque eu adoro, acho a marcenaria uma atividade muito artística, isso foram os gatos. Você estará servindo o mundo, porque você vai estar trazendo para o mundo, você estará trazendo para o mundo funcionalidade, beleza, né? Utilidade, você está fazendo coisas para beneficiar a humanidade, não tem jeito, né? Então, no fim das contas, não existem trabalhos menores ou maiores. Existem trabalhos que vão servir ao mundo de várias formas, não é? Vou dar um exemplo para vocês. Um trabalho de um lixeiro, aquela equipe, que daqui a pouco o meu lixeiro está subindo aí, aquela equipe que recolhe o nosso lixo 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, esse trabalho dessas pessoas engrandece o mundo, né? Nós temos que ser muito gratos pelos nossos lixeiros e abençoá-los diariamente, né? Eu amo meus lixeiros, conheço todos eles todos me conhecem, né? E abençoo eles quando eles estão subindo aqui a minha ladeirona para recolher o nosso lixo, né? Agora, inclusive, eles estão vindo com um caminhão elétrico. É um barato, porque aquele caminhãozão imenso não faz barulho nenhum, né? E como é uma ladeira muito grande, acreditem se quiser, o lixeiro, o motorista do caminhão de lixo, ele sobe de marcha ré. Porque fica muito difícil para ele manobrar, para virar o caminhão, quando ele chega lá em cima no topo da colina, né? Então ele sobe de marcha ré. E aí, só para vocês saberem, a título de curiosidade, até porque eu trabalho com isso, esse caminhão elétrico, ele está sendo movido pelo gás metano que é gerado nos aterros sanitários, tá? Que vão gerar energia, e essa energia elétrica, então, ele gera energia elétrica numa central termoelétrica, e essa energia elétrica, então, abastece as baterias do caminhão, tá? O carro elétrico, ele é como se fosse um celular, você tem que botar ele na tomada para carregar, né? Todo dia. Então, como é isso? Eu não tenho permissão? Sim. E muitas vezes nós não temos a permissão da nossa história familiar, da nossa genética familiar. Vocês já perceberam na vida de vocês como é difícil a gente ir além de até onde os nossos pais foram? É difícil. É uma manobra psicológica trabalhosa, importante. A gente tem que fazer força, né? Mas a gente tem que ir. E não é só pelo nosso bem. Quando a gente vai além do que os nossos ancestrais conseguiram, nós estamos limpando registros e abrindo caminhos para que os nossos descendentes possam ir além de nós, né? Então nós estamos ajudando nós estamos ajudando todos os nossos antepassados, né? Então isso é muito importante, que nós possamos nos trabalhar para nos darmos permissão de ir além. E aí, talvez você esteja pensando assim, chateado, né? Puxa, os meus pais, eles não ficam felizes com o meu sucesso, eles jogam areia nos meus projetos, né? Então eu vou dizer para você uma coisa, isso é um medo. É um medo, eles estão tão condicionados pela mente egóica, tão condicionados, que eles têm medo que você se frustre tentando conseguir algo mais e não conseguindo. Entende? Porque como eles se entenderam incapazes de conseguir essa determinada coisa, que talvez você almeje, eles projetam em você esse sentimento de incapacidade, né? Mas aí você pode dizer para eles amorosamente: "Ih, papai e mamãe, eu vou tentar, eu vou ver se dá, se não dá, né? Eu vou fazer a experiência de assumir o risco, de fazer algo diferente.
E eu digo para vocês que ontem eu falhei na nossa tarefa. Eu não fiz o negócio de sair da zona de conforto. Eu tive um dia que realmente eu me esqueci completamente que eu tinha essa tarefa para fazer. E acho que também não teria conseguido fazer ontem. Então eu vou fazer hoje. Então se você não fez a tarefa ontem, faça hoje, tá bom? Eu quero só fazer mais um comentário antes de mudar de assunto. Aqui essa última frase dela, né, ela diz assim: a nossa tarefa é aprendermos a ver a nós mesmos como Deus nos vê, totalmente leves, totalmente amados e totalmente cheios de poder. E aí ela usa um adjetivo que é light, né? E light é leve, né? Pode ter o sentido de leve, mas eu vou dizer para vocês um outro sentido que talvez, não sei se foi o que ela quis usar, eu não sei, que é nos vermos como totalmente luz. Totalmente luz. Você é totalmente luz. Vai chegar num determinado ponto aí do ano em que a gente vai estudar uma lição que diz: você é a luz do mundo, né? E se eu falar aqui para vocês, Jesus é a luz do mundo, todos vocês vão concordar comigo, não é? Não é? Jesus Cristo é a luz do mundo? Mas você também é. Então, Deus nos vê como totalmente luz. Então, quando Deus olha para você, olha que lindo. Deus olha para você e vê uma luz. Ele só vê a sua luz. Ele não vê a sua escuridão, pelo simples fato de que só a luz é real. Somente a luz é real. A escuridão é apenas a ausência de luz, tá? Então eu quero que você guarde essa imagem para o seu dia de hoje. E quando você for lá ter com a sua criança interior, fale para ela: você é luz, né? Tem até aquela música famosa que é Você é a luz, do Vando. Olha, do Vando. A minha mãe amava o Vando, agora eu me lembrei. Você é a luz, é a raio, estrela e luar, né? Então é você. Você pode tatuar esse mantra também. Eu sou luz, eu sou raio, estrela e luar. Você pode tatuar no seu braço, né? Eu me lembro que há uns anos atrás eu comprei de presente para minha professora de fogo sagrado, a Mônica Oliveira, que eu amo. Eu comprei um livro para ela de presente, acho que foi o aniversário dela, eu levei um livro para ela de presente e eu botei isso na dedicatória, eu botei: Mônica, você é a luz, é raio, estrela e luar, né? Então, você vai lembrar disso quando você ouvir o Vando, você vai ouvir o Vando já com um outro nível de consciência. Você que achava que o Vando era apenas um cantor brega, que ganhava calcinhas das suas fãs, né? Que as fãs do Vando jogavam calcinhas para ele, né? Não sei se ainda o fazem, né? E é muito isso é muito brega, né, gente? Tem que parar aqui para rir, fazer uma pausa para rir, né? Então, você que achava que o Vando era apenas um cantor brega, você agora já sabe que o Vando é o rei da metafísica de Um Curso em Milagres, né? Ele escreveu essa estrofe maravilhosa numa música, onde ele celebrava a identidade crística das suas fãs mulheres, né? Os homens também são luz, são raio, estrela e luar. Não estou deixando eles fora disso em absoluto, mas o Vando notadamente cantava para as mulheres, né? O Vando era um grande trovador, né? Tô falando era, porque eu não sei se ele ainda tá cantando, né? Vivo eu acho que ele tá, né? Eu acho que eu saberia se ele tivesse passado para o plano espiritual. Bom, tô na dúvida aqui o que eu faço primeiro. Vou deixar o comentário por último. Eu tenho um comentário aqui importante para fazer com vocês. Tá? Então eu vou hoje tentando compensar os atrasos. A professora tá cheia de atrasos de conteúdo que ela quer passar para vocês. Eu vou ler um texto para vocês sobre a gênese da ferida da rejeição do Mãos de Luz, tá? Da Bárbara Brennan, onde ela vai falar do caráter esquizoide, da estrutura esquizoide de caráter, que é a estrutura de caráter decorrente, consequente da ferida de rejeição nos primeiros meses de vida, né? Então, pra gente continuar, e aí vai ficar faltando fazer isso para a ferida do abandono, a do masoquista
eu não sei se eu já fiz inteira ou se está faltando um pedaço, tem que ver. A primeira estrutura de caráter, primeira no sentido de que a principal interrupção do fluxo de energia vital se verificou mais cedo, a primeira ferida dá-se o nome de estrutura esquizoide, tá? O bloqueio principal corporal dessa ferida é aqui o segmento ocular, tá? É onde tem mais energia vital bloqueada pela bioenergética. Isso é um conhecimento da bioenergética, tá? Que eu já contei para vocês que foi a primeira formação que eu fiz na área de desenvolvimento humano lá em 1998. Foi a primeira. Nesse caso, a primeira experiência traumática registrou-se antes do nascimento, isto é, na barriga da mamãe, ou por ocasião dele, ou ainda nos primeiros dias de vida. O trauma costuma se centrar ao redor de alguma hostilidade recebida diretamente de um dos pais, como a raiva de um dos pais, o pai que não deseja o filho, ou ainda o trauma durante o processo de nascimento, né? Do trauma durante o processo de nascimento é do que a terapia de renascimento se ocupa. Vocês já sabem disso, que eu já contei isso para vocês. Só que na terapia de renascimento, a gente entende que, no fim das contas, os 5 traumas, porque são 5 traumas, né, principais. Lembrando que existe uma ferida original, citando o meu amado David Wilcock, tá? Existe a ferida original, mas nós estamos em que âmbito? Essa ferida original, que é a minha crença na separação de Deus, meu Pai, meu Criador, ela vai se ramificar em 5 feridas. Rejeição, abandono, humilhação, que é a que a gente vai passar junho ainda com a humilhação, traição e injustiça, tá bom? Beleza? Estão todas lá, muito bem condensadas. Trauma durante o processo de nascimento, como a mãe que se desliga emocionalmente do filho, fazendo-o sentir-se abandonado. A série de eventos dessa natureza é grande. Um ligeiro desligamento entre mãe e filho pode ser muito traumático para um filho e pode não surtir efeito nenhum sobre o outro. Então, aqui estamos na dependência da psique do sujeito que sofre o trauma, tá? O gato deu um salto aqui, gente. Ele pulou meio metro de altura, brincando com a gata. Ele deu um pulo imenso aqui. Isso se relaciona com a natureza da alma que chega e com a tarefa que ela escolheu para si nesta vida. Então, 2 observações aqui. Primeiro, isso que eu acabei de falar. O que para uma pessoa pode ser um trauma monstruoso, para outra não fez nem cócegas. Segunda coisa, uma situação muito leve para um adulto que tem todos os seus mecanismos de defesa egóica formados, não é nada. Para uma criança que chega no mundo puro espírito tentando encarnar, é demasiado, tá bom? A defesa energética natural empregada contra o trauma nesta fase da vida consiste simplesmente em retroceder para o mundo do espírito, do qual a alma está chegando. A defesa é desenvolvida e usada para esse tipo de estrutura de caráter, até se tornar muito fácil. Recuando, a pessoa simplesmente vai para algum lugar distante, dentro do mundo do espírito. Gente, eu conheço pessoas assim que você vê isso acontecer. Você vê. A pessoa vai embora. É impressionante. A pessoa está lá com você na sua frente e de repente ela foi embora. O corpo dela tá lá, ela não tá mais. Vocês conhecem alguém que é assim? Eu tenho um colega que é impressionante. Impressionante. Ele vai embora. E detalhe, o corpo dele é o corpo que a Lise Bourbeau descreve na ferida emocional da rejeição no livro dela. É aquele corpo. É impressionante. Você vê a pessoa embora, a pessoa... ficou desconfortável, tchau, fui embora, né? Se relacionar com uma pessoa assim é muito difícil, né? Mas, veja bem,
Todos nós temos essa defesa, tá? Não tô me excluindo disso não, tá? Todos nós temos essa defesa em maior ou menor medida. Essa defesa se torna habitual e a pessoa a utiliza em qualquer situação na qual se sinta ameaçada. Para compensar a defesa representada pela fuga, aí é que eu entendi do que ele estava falando lá no texto do domingo, que eu, na hora que eu li, eu não me toquei, mas depois, na hora que eu estava lendo para vocês no vídeo, eu falei assim, mas do que ele está falando aqui? Eu meio que eu me toquei que não tava fazendo sentido ali na hora, né? Mas é a defesa de fuga, é fuga da realidade, né? A pessoa procura se manter coesa no nível da personalidade. A sua falha básica é o medo de não ter o direito de existir. Claro, ela foi rejeitada na gravidez, tentaram abortá-la, o nascimento foi traumático, quando ela chegou o pai descobriu que odiava ela, ou já sabia antes durante a gravidez, a mãe descobriu que nunca quis ter aquele filho, pronto, ela tá em pânico, né? Na interação com os outros, sejam esses outros o terapeuta ou os amigos, ela falará numa linguagem despersonalizada, em termos absolutos, e tenderá a intelectualizar-se, o que só corrobora a experiência de estar separada da vida e a experiência de não existir verdadeiramente. É assim que ela se vê, tá? O Homem do Ferro Velho tá vindo aí para nos alegrar. Vamos abençoá-lo. Quando se apresenta para a terapia, queixa-se principalmente de muito medo e ansiedade. Trabalhando na terapia, verá que para sentir que existe, precisa sentir unidade, mas para sobreviver, precisa dividir-se. E tem, portanto, a intenção negativa de fazê-lo. Então, isso cria um dilema para a pessoa. Existir significa morrer. Morrer, perder a individualidade. Para resolver o problema, problema na terapia, cumpre-lhe fortalecer os limites que a definem e sentir a sua força no mundo físico. Para subir o lixeiro também. Bom, aí ela vai falar aqui da personalidade. Tá, tudo bem. Isso aqui eu não vou ler porque não importa muito, tá? Vamos ler sobre... Deixa eu ver aqui. Muito bem, peraí. O que a pessoa de caráter esquizoide evitou por meio do uso do seu sistema de defesa foi o terror íntimo, o terror do aniquilamento. Está visto que ela não teria podido lidar com isso quando era apenas um bebê, pois se achava completamente dependente dos seres que lhe pareciam aterradores, ou pelos quais se julgara completamente abandonada na hora da sua maior necessidade, o processo de nascimento. Como bebê, o caráter esquizoide sentiu a hostilidade direta, pelo menos por parte de um dos pais. Pelo menos um dos pais foi extremamente hostil com esse indivíduo, tá? Se a gente se lembrar da ferida da rejeição, Alice Bourbeau tende a colocar como sendo o progenitor do mesmo sexo. Mas eu não seria tão taxativa, tá? Já vi casos dos dois casos. Como bebê, o caráter esquizoide sentiu a hostilidade direta pelo menos de um dos pais, dos quais ele dependia para sua sobrevivência. E essa experiência deu início ao seu terror existencial. Então vamos olhar isso um pouquinho, né? A pessoa que cuida de mim me odeia. A pessoa que cuida de mim não queria que eu estivesse aqui. A pessoa que cuida de mim ou que vai trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa para eu poder sobreviver, essa pessoa não queria que eu existisse. E eu dependo dessa pessoa. Olhem o dilema. É pesado. O caráter... e essa experiência... Tá, já li. Deu início ao seu terror existencial.
O caráter esquizoide encontra a liberação do terror do aniquilamento quando adulto. Compreende que esse terror está agora mais relacionado com a sua fúria interior do que com qualquer outra coisa. É impressionante isso, gente. É impressionante. O quanto a pessoa que está presa nessa ferida, ela tem uma fúria, ela tem um ódio e ela reprime isso. Ela é aquela pessoa que está sempre em paz, está sempre calma, está sempre serena. Só que ali embaixo, né, para uma pessoa como eu, que sou empata, nossa, você sente ali que a raiva é monstruosa. É muita raiva, é muito ódio. Claro, né? É o ódio de não ter sido bem recebido pelo mundo. É muito ódio, é muita revolta. A fúria provém do fato de que essa pessoa continua a experimentar o mundo como um lugar muito frio, hostil, no qual o isolamento é imposto a quem deseja sobreviver. Uma parte do ser esquizoide acredita piamente que nisso reside a essência da realidade material. Ele acredita, então é uma crença. Essa não é a experiência de todos nós, tá? Para ele, como é a crença dele, é muito real. É isso que ele cria, porque a projeção dá lugar à percepção. Ele acredita, ele projeta e ele percebe, certo? Debaixo dessa fúria está a grande dor de saber que a pessoa precisa de uma ligação afetuosa e nutritiva com outros seres humanos. Em muitos casos, porém, ela não foi capaz de criá-la na sua vida. Vocês vão ver a gata passando correndo aí, tá? O que a aterroriza é que a sua própria fúria a faça explodir em pedaços que se espalharão pelo universo. O segredo para essa pessoa é enfrentar a fúria aos pouquinhos, sem precisar voar para longe a fim de defender-se, que seria um mecanismo de defesa, né? De escapar. Se puder permanecer firme e deixar que o terror e a fúria vão embora, libertará a dor interior e o anseio por se ligar a outros e preparar um lugar para o ingresso do amor a si mesma, que demanda prática. Todos nós precisamos dele, seja qual for a combinação de estruturas de caráter que sejamos. Aqui ela está nos lembrando que nós somos a combinação de 5 estruturas de caráter. Claro que a gente tem uma que é principal, que é mais predominante. Mas o que ela está dizendo aqui, para a gente combinar com o livro, né, que é o nosso guia para a jornada, é que nós somos a combinação de 5 feridas emocionais. O amor a nós mesmos provém do fato de vivermos de maneiras que não nos traiam. Quer dizer, eu tenho que aprender a parar de trair a mim mesmo. É isso que eu tenho que aprender. E eu só posso aprender isso no momento em que eu me conheço, tá? Se eu me conheço, se eu estou imbuída do propósito de me conhecer, como dizia a minha professora, de saber de mim, eu vou aprender a parar de me trair, tá? Eu vou parar de dizer sim para os outros e não para mim. Eu vou parar de dizer eu vou parar de ser não autêntica, né? E eu sempre me considerei uma pessoa muito autêntica, muito. Até que em processo terapêutico eu fui me dar conta do quão inautêntica eu era. Mas por que eu era tão inautêntica? Porque a minha máscara era tão forte, tão bem assentada, que quando eu achava que eu estava sendo autêntica, eu estava sendo autêntica com a minha máscara, mas não com o meu ser real. E aí isso se tornou um aprendizado. É nesse aprendizado que eu tô nesse momento da minha vida, tá? E eu só consegui ver isso na pandemia. A pandemia foi muito boa, né? Ela deu muito espaço pra gente ficar com a gente mesmo, né? Foi muito boa a pandemia, né? Nesse sentido. Muito bem.
E aí, para finalizar, eu vou ler a tarefa de vida do caráter esquizoide, da pessoa que está presa na ferida da rejeição. Lembrando a vocês que eu tive que fazer esse retorno porque foram coisas que eu não fiz lá nos 2 primeiros meses, né? A gente estava lendo Pais e Filhos, né? Do Dr. Kenneth Wapnick. Então, o eu superior e a tarefa de vida do caráter esquizoide. No processo do crescimento pessoal, é sempre importante usar de absoluta franqueza com o eu no que tange às suas deficiências e trabalhar com elas no intuito de transformá-las. Mas não é saudável lidar com as negatividades do eu por muito tempo. Precisamos sempre equilibrar a atenção dada às partes que necessitam de transformação e com a atenção dada à descoberta da natureza do eu superior, sustentando-o, realçando-o e permitindo-lhe aparecer. Afinal de contas, é nisso que se resume a transformação, não é mesmo? Então é por isso que a gente precisa meditar, né? Porque na meditação, o que a gente faz? A gente vai descobrir a natureza do nosso eu superior e trazer essa natureza para o nosso dia a dia, tá bom? As pessoas esquizoides ou que têm alguma característica esquizoide na constituição da personalidade são ordinariamente muito espirituais, né? É exatamente o caso dessa pessoa que eu estou mencionando aqui. Elas têm um sentido penetrante dos mais profundos propósitos da vida. Procuram não raramente trazer a realidade espiritual às vidas mundanas daqueles que os rodeiam. São muito criativas, têm um sem número de talentos e ideias, que podem ser comparados a uma bela mansão de muitas salas, cada uma das quais é primorosa e ricamente decorada com um estilo, cultura ou período diferentes. Cada sala é elegante em si mesma, porque o esquizoide teve muitas vidas nas quais desenvolveu essa ampla extensão dos seus talentos, que seriam as salas decoradas. O problema é que as salas não se comunicam entre si. Para passar de uma sala a outra, o esquizoide precisa pular a janela, descer uma escada, subir outra e entrar na sala seguinte por uma outra janela. Então ele está todo desconectado. E o corpo dele dá essa impressão. Está todo desconectado. É como se ele fosse um bonequinho que foi montado com Lego, tá? E isso é muito inconveniente. O esquizoide necessita integrar-se em seu ser, construir portas entre as belas salas, né? As salas da consciência dele, de modo que tenha um acesso mais livre a todas as suas partes. De um modo geral, pode-se dizer que a tarefa pessoal do caráter esquizoide se relaciona com o enfrentamento do seu terror e da sua fúria íntima. O terror de estar no mundo, porque a primeira experiência dele ao chegar no mundo foi de puro terror, né? Ele chegou para uma nova vida e ele, ao chegar para essa nova vida, ele foi ameaçado de morte, né? Então ele, de alguma maneira, ele associou a vida com a morte. Compreendem? Então ele realmente é muito apavorado, ele chega a ser meio assustado, né? O terror e a fúria, na realidade, mantêm separadas as partes da sua pessoa, porque ele teme a poderosa reunião de todos os seus talentos criativos. Sua tarefa também se relaciona com a materialização ou a manifestação da sua espiritualidade no mundo material. Isso é muito importante, porque se a gente fica só na dimensão espiritual, a gente não está sendo de muita utilidade. A gente tem que aprender a trazer a espiritualidade para a matéria, inclusive para ajudar os outros, né? Se eu ficasse rezando aqui o dia inteiro, meditando o dia inteiro, eu não ia estar sendo de grande utilidade para o mundo, né? No entanto, quando eu paro o que eu estou fazendo para preparar os vídeos e para fazer os vídeos para vocês, eu estou sendo de utilidade de pelo menos umas 1000 pessoas aí, né? Pensando em média, a gente tem tido umas 25 pessoas ao vivo nas lives, né? Então tem pelo menos aí umas 25 pessoas que eu tô conseguindo, graças a Deus, ajudar mais diretamente, né? Então eu fico muito grata por isso.
Eu sinto que realmente vocês estão me dando a oportunidade de cumprir a minha missão. Isso pode ser feito expressando a realidade espiritual através da criatividade, como, por exemplo, escrevendo, inventando, ajudando as pessoas e etc. E essas tarefas são muito individuais, por isso mesmo não devem ser generalizadas. Yes! Então, meus queridos, muito bem. Falamos aqui um pouco mais da ferida da rejeição, lembrando que quando a gente fala da ferida, seja por A, por B, a gente está falando de todas, né? O elemento comum aí das nossas feridas emocionais é o que o curso em Milagres nos ensina como sendo essa ilusão inicial, essa crença inicial, a tiny mad idea, né? A pequena ideia louca de que nós de alguma forma poderíamos viver uma existência separada do nosso Criador, da nossa fonte, né? E nessa ferida original, a gente criou, a partir dela, nós criamos uma porção de confusões, né? E agora estamos tentando fazer a nossa jornada de volta para casa, né? Vejam que interessante, né? O nome do livro do John Bradshaw é Volta ao Lar, né? O nome do... Tem um livro do Cryon que é maravilhoso, que é A Volta ao Lar, né? O livro que eu mostrei para vocês ontem, do Paul Ferrini, é a jornada da criança ferida de volta para o abraço do amor. Então essa é a boa notícia, né? A gente já está voltando. Nós já estamos na estrada de volta. Não estamos mais perdidos. Nós, como diz o nosso querido Jesus do livro da Tina Louise Spalding, que a gente leu em 2021, né? Nós temos o nosso GPS espiritual, que é o Divino Espírito Santo, né? O Divino Espírito Santo, ele é o nosso GPS. E ele nos indica se em algum momento a gente está fazendo algum movimento que vai nos atrasar nessa jornada de volta para casa. Ou talvez até fazer com que a gente faça o retorno, mas a gente não está mais nesse ponto, né? Eu queria gastar uns 5 minutos aqui do vídeo para fazer um comentário com vocês a respeito de um comentário que eu recebi da Denise Helena, querida Denise, beijo para você, no vídeo de ontem, tá? Denise, queria te agradecer muito pela sua mensagem, tá? Denise tá sempre com a gente nas lives, né? Eu não sei se você assistiu a live de domingo. Não, você botou aqui. Eu ontem entrei na live, mas tive que sair. Hoje à noite eu vou assistir. Ela botou assim: gratidão por mais essa aula. Ontem eu entrei na live, mas logo tive que sair. Hoje à noite eu vou assistir. Deve ter assistido ontem à noite. Sobre o seu último comentário do vídeo de ontem, sobre a questão do estudo de um curso em milagres. Vou apresentar o meu ponto de vista com todo respeito. Pontos de vista são sempre bem-vindos, tá, querida? Não sei se acontece com todos, mas quando eu comecei a estudar um curso em milagres, eu também fiquei mal. Hoje eu entendo o porquê. Não porque o conteúdo do livro cause mal-estar, mas porque eu tive que olhar essa massa mental negativa que habita em mim e eu nunca tinha me dado conta. É desafiador romper com a estrutura do ego, tá? Ainda que a gente use essa expressão assim coloquialmente, romper com a estrutura do ego, vamos falar isso de outra forma, né? Nós estamos olhando para os nossos egos de frente, nós não estamos mais nos identificando com ele, né? Eu sou favorável a que transcendamos o ego amorosamente, abraçando-o, acarinhando-o enquanto isso. Eu sou favorável que nós olhemos para os nossos egos com muita compaixão, mas sempre pedindo ao nosso Mestre Jesus Cristo e ao Divino Espírito Santo para que estejam conosco do nosso lado ao olharmos para o ego, né?
Esse é o maior dos mandamentos de um curso em milagres, né? Então, quando eu tô no ego, eu não entro mais em julgamento. Sua desgraçada, você tá no ego de novo. Mas quem tá falando isso pra mim é o ego. Eu vou romper com as estruturas do ego. Quem fala isso? O ego. O ser fala o quê? O que que o ser fala? O ego. É isso que o ser fala. Claro que eu tô trazendo aqui um tom de piada, né, gente? Não é? Mas efetivamente é isso que o ser fala. Ego, mais ego. Vamos olhar para isso. Meu Jesus, venha comigo, segure nas minhas mãos. Vamos olhar para isso. É isso que o tomador de decisões fala, tá? Ah, você vai fazer bagunça aqui? Mas ao mesmo tempo é libertador e com o tempo isso vai se tornando muito gostoso a cada descoberta, concordo. Mas acredito que é como tomar um remédio para a cura. O remédio é amargo, mas necessário. A vontade de se curar é maior do que o mal-estar da descoberta da programação do ego instalada. E o perdão é um longo processo, sim. Mas por que eu olho para o ego sem... desapaixonadamente? Porque o ego não existe. O ego é uma ilusão. O ego é uma programação e eu vou lá e vou desabilitar aquela programação, ok? Muito bem. No meu caso, eu sou tão teimosa que eu quis continuar e hoje eu não me arrependo. Não sei se é o caso da pessoa que comentou na live, né? Então, o que ela tá dizendo aqui... Aí Gioconda botou, acontece comigo também, eu entendo como catarses e eu sinto que é este o curso de que eu preciso. Então, vou falar brevemente, tá? Vou falar brevemente aqui com vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, quando a gente se dá conta do que realmente está acontecendo na gente, claro que a gente vai ficar mal. Claro que a gente vai ficar mal. Se você for por um processo de terapia e você começar a ser gentilmente conscientizado pelo seu terapeuta de que é você que está criando a confusão toda na sua vida, você vai ficar mal. Você vai. Mas, assim, o que a gente precisa saber, e que é o que eu acho que faltou para nossa amiga que comentou no domingo, a Joana, é que nós estamos muito assistidos. Nós estamos com Jesus, nós estamos com o Divino Espírito Santo, nós estamos com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que eu tenho para dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendem? Então, meus queridos, esse foi o ponto da fala de domingo. Ela disse que aprendeu, eu não me lembro exatamente como foi que ela falou, mas ela aprendeu no grupo de estudos dela que o Divino Espírito Santo não se ocupava das coisas desse mundo. Então, ela estava enfrentando toda essa massa mental negativa sobre a qual a Denise Helena falou aqui, sem Espírito Santo, sem Jesus. Aí não dá, né? E esse é que é o meu ponto. Esse é que é o meu ponto. Eu não vou encarar a minha feiura que entendamos sistema de pensamento do ego, e aí eu vou fazer o que a minha médica budista me aconselha, tira esse pronome minha, né? Não é meu, não me pertence, não é meu. Eu não vou encarar a feiura do sistema de pensamento do ego sozinha. Jesus está segurando nas minhas mãos. E por isso que eu digo para vocês, foi a resposta que eu dei para ela no domingo. Vou falar para vocês porque é importante. Se você se habituar a orar e a meditar, eu quero ver você chegar aqui depois de um mês de prática, orando e meditando todo dia, e dizer que você está sozinho, que o Espírito Santo não se ocupa com as coisas desse mundo. É a sua mente que está criando as coisas desse mundo. E o Espírito Santo se ocupa da sua mente. Então pronto, acabou.
Acabou a discussão. O Espírito Santo se ocupa da correção da minha mente se eu pedir a ele para tal, para fazê-lo. É a minha mente que está criando essa confusão toda? É a minha mente que quer matar o motorista da frente? Foi a minha mente que criou o engarrafamento? Foi a minha mente que criou o fulano vindo me agredir no trânsito? Ah, não, mas o Divino Espírito Santo, ele não se ocupa das coisas mundanas. O fulano no trânsito, o Divino Espírito Santo, como assim? Vai se ocupar? Opa, é a minha mente que está criando. Meu Divino Espírito Santo, me ensina o que eu tenho que aprender com as minhas criações no trânsito. Por favor. Por favor, corrija a minha mente equivocada que está criando caos no trânsito. Ou o que quer que seja. Então, aí eu vou concordar com a segunda parte da sua fala, né? Depois acaba que fica, né? Você botou assim, mas ao mesmo tempo é libertador e com o tempo vai se tornando muito gostoso a cada descoberta, né? Eu não sei, não me lembro exatamente o que aconteceu comigo, mas eu acho que para mim desde o início, talvez, né? Por eu ter começado muito jovem, eu era muito nova. Então, a minha mente, que sempre foi muito, como é que eu vou dizer? Rígida. Sempre tive uma mente muito rígida, tá? Vocês têm que me ver fazendo aula de yoga, aula de alongamento. A rigidez do meu corpo é a rigidez da minha mente, tá? Mas como eu comecei muito jovem, já falei pra vocês que eu tava na faculdade ainda, pra mim sempre foi divertido. Eu sofria, vendo as minhas tristezas. Mas o curso pra mim sempre foi uma fonte de apoio. O curso pra mim, ele nunca foi uma fonte de sofrimento. Era no curso que eu ia chorar as pitangas, né? Era no curso que eu ia pegar o alento do qual eu precisava, tá? Então foi mais nesse sentido que eu quis pontuar. Eu te agradeço muito pelo comentário, eu acho que é um processo que tá ok, tá funcionando bem pelo que você tá me descrevendo. Eu acho que é esse caminho sim. Gioconda também acho que tá me descrevendo que tá tudo indo bem. E é isso aí, a gente vai. E eu não vou dizer pra vocês, gente, que cada dia eu não leve um tapinha na cara, porque eu levo, tá? A cada dia que passa, eu percebo mais uma infantilidade minha, né? Ontem eu tava assistindo uma aula à noite, cheguei a me benzer. Mas é isso aí, eu não tô pedindo ao Divino Espírito Santo para me mostrar a verdade, a meu próprio respeito? E nesse ponto eu sou muito corajosa. Muito corajosa. Eu pego a minha espada, pego o meu elmo, pego o meu escudo e eu vou. E eu vou, de peito aberto. Vamos lá, é para olhar? Vamos olhar. Vamos olhar. Estamos aqui é para isso. Tá bom, meus amores? Então, o que é importante deixar para vocês aqui hoje, como mensagem final? O que quer que apareça, não vai mudar a forma como Deus te vê. Então, Deus te vê totalmente luz, totalmente leve, totalmente amado e totalmente cheio de poder criativo, né? E você hoje vai se lembrar de, se não fez a lição de sair da zona do conforto de ontem, faça hoje, né? Hoje você aceitará a expiação para si mesmo e irá se lembrar que pode-se dizer que somente a salvação cura, né? E é exatamente isso. Eu tô o tempo todo pedindo pela expiação e aceitando a expiação. Eu tô o tempo todo pedindo pelo milagre e recebendo o milagre. Porque se eu não pedir, eu não vou receber. Se eu não pedir humildemente para que a minha mente seja corrigida, nada vai mudar na minha mente. E aí nada muda na minha vida. Mas essa presença, ela tá comigo o tempo todo. Eu não estou só. Eu não estou só. Deus nunca me abandonou. Deus nunca te abandonou. Você não está só. E, diante disso, a felicidade se torna uma escolha possível.
mesmo naqueles momentos em que o caos pode estar acontecendo do lado de fora. Tá bom, meus amores? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.